Hoje é o dia 4 da nossa jornada. Hoje o tema fala sobre a restauração da identidade antes de cumprir o chamado. Então, nesse dia de hoje, vamos refletir um pouco, falar um pouco sobre essa importância de primeiro ser curado na identidade, ter essa restauração em Deus, antes de você começar a se alinhar, a cumprir o seu chamado aqui na Terra. Esse é um tema muito importante, onde muitos têm negligenciado, muitos nem sabem dessa importância. É onde muitas vezes nós vemos pessoas sendo ungidas, consagradas e sendo enviadas, muitas vezes para o campo missionário, muitas vezes é ali mesmo dentro da igreja, ou muitos que recebem de Deus e já começam a querer expandir o seu ministério. Então há muitas maneiras de estar cumprindo esse chamado, porém muitos não recebem essa instrução antes, não passam por, muitas vezes, nem por libertação, nem pela cura interior. Então, além desses dois, existe essa cura da identidade. Muitas vezes, a cura interior, ela não cura a parte da identidade em Deus, porque é uma área mais profunda. Então, muitos acabam fazendo o ID, mas sem estar pronto. E o que acontece? Muitos perecem no meio do caminho, muitos até morrem espiritualmente no meio do caminho, porque é uma grande responsabilidade estar se alinhando ao seu chamado e não estar pronto, não estar inteiro em Deus, sabendo quem você realmente é. Porque para começarmos a cumprir os propósitos do Senhor, ainda mais quando falamos de chamado, isso só acontece de uma maneira bem sucedida quando nós temos essa comunhão íntima com Deus, quando você tem esse relacionamento diário com Ele, onde você escuta a voz dele, onde você não escuta a voz através de um outro ministro, mas onde você tem aquele relacionamento diário com Deus, onde você sabe o que está no coração dele para a sua vida, os pensamentos dele para a sua vida, onde você é curado da rejeição. Como nós estudamos antes, a rejeição é o grande obstáculo em nossas almas. Se não estamos totalmente curados da rejeição, qualquer palavra lançada sobre nós é como uma grande flecha que inflama todo o nosso ser. Então, o Pai ele está buscando filhos maduros, filhos que alcancem esse lugar nele de compreensão, de saber quem realmente são nele, de saber o que o Pai pensa sobre cada um, para que você não venha querer desistir no meio do caminho, para que você não venha começar a obra e depois largar, e depois você não conseguir continuar por causa das feridas. E como uma pessoa ferida vai curar outros feridos? Não tem como. É como um cego guiando outro cego. Então o Pai ele pede por responsabilidade, por consciência nos filhos, Filhos amadureçam. Então por isso é muito importante ser preparado nessa parte da identidade antes de você já querer fazer aquilo que Deus ele tem depositado sobre você, o que ele tem te chamado. É muito importante primeiro estar alinhado, plenamente alinhado nessa identidade, porque aí você vai ensinar outros também a como estar primeiro restaurados em Deus, na identidade, porque a gente vai recebendo para a gente estar liberando. Então precisamos estar muito conscientes
de como a gente está conduzindo o reino de Deus. É uma grande responsabilidade cada vida que Ele coloca em nosso caminho, em nossas mãos. Então é muito importante ter esses fundamentos bem firmes em Deus. Deus, Ele trabalha de dentro para fora. Antes de Ele te enviar, Ele vai te estabelecer. Antes do chamado, Ele vai curar a sua identidade. Então não adianta você querer já fazer algo para Deus sem antes você estar bem firme nele. Então, assim, quem você é em Deus, ou quem você pensa que é, determina aquilo que você faz. Então, se você ainda não tem certeza, se você tem insegurança de quem você é em Deus, aí você começa já a querer cumprir ali o seu chamado, porque todo mundo sabe que todos têm algo a cumprir em Deus. O grande chamado maior é ir, ir em busca das almas. Esse é o chamado maior que todo mundo carrega. E dentro disso, cada um vai se mover em algo específico. Alguns em libertação, outros em cura. Então, é de acordo com a sua imagem, que você tem de Deus em você. Se você acha que você ainda não alcançou esse lugar de intimidade, que ainda precisa buscar mais, então como que você já quer ir até as pessoas se você tem ainda essa insegurança? A insegurança, ela não nos deixa fluir da maneira que era para ser. Você libera, mas você fica assim pensando ainda, nossa, será que realmente a pessoa ela vai ser curada? Então, isso atrapalha o fluxo da glória de Deus. E quando você tem a sua identidade firmada, isso vai gerando propósito. Você vai conhecendo mais a fundo o coração de Deus e você vai vendo os propósitos dele para a sua vida. Porque muitas vezes nós não escutamos diretamente de Deus, ouvimos de alguém, algum ministro que fala, olha, Deus tem isso e isso com você, Ele deseja isso e isso com você. E aí muitos já querem ir, colocar a mão na massa, já querem fazer, mas nem escutaram mesmo, direto do Pai. Você recebe algo de algum ministro, mas você tem que buscar também no Pai. Ouvir, ouvir a confirmação direto dele. E é assim que você vai recebendo ali as direções específicas para que dê tudo certo, conforme realmente o Pai deseja. E quando você alcança esse lugar na identidade em Deus, então você pode ser realmente chamado de filho de Deus. E isso é chamado também de filiação. Então a filiação, ela te libera para a missão. E tudo isso que eu venho falando aqui sobre identidade, eu venho falando sobre a minha experiência própria, tudo que às vezes eu tive que aprender na prática mesmo, e juntando com todo o conhecimento também de alguns autores, de alguns livros que o Pai ele tem me direcionado, porque a gente precisa de buscar esse conhecimento também, mas muita coisa é na prática mesmo. Você não basta ter apenas um conhecimento sobre algo e você não ter vivenciado aquilo na pele. Então tem um autor que ele fala sobre o coração órfão, sobre esse espírito de orfandade. E ele fala assim que o coração de um órfão, ele se desgasta tentando fazer, se cansa, ali pela força, a força do esforço próprio. Mas o coração de um filho, ele flui naturalmente dentro daquilo que Deus designou para ele. Então, quando nós estamos fluindo desse lugar, de identidade, de intimidade em Deus, tudo flui, não precisa de esforço. Mas quando você está longe desse lugar, é movido por aquelas raízes, onde você
faz ali para ganhar a aprovação de alguém, muitas vezes querer ganhar a aprovação de Deus. Mas Deus, ele já nos aprovou, né? Ele se agrada quando nós já encontramos esse lugar nele, onde estamos ali recebendo direto dele. E nós contemplamos como que o coração dele se agrada quando nós caminhamos junto com ele, vamos fazendo ali tudo junto com ele, não na nossa própria força. E assim trazendo, né, o exemplo, né, do próprio Jesus. Né? A nossa vida tem que ser baseada na vida de Jesus. Né? Então, o ministério dele aqui na terra, né, tudo nós vamos nos espelhando em como ele fez, como ele caminhou aqui na terra. Então, o Pai, antes mesmo de Jesus ele começar o seu próprio ministério, a vivenciar os milagres, né, os sermões, e antes mesmo da cruz, o Pai, na hora ali do batismo, né, onde a pomba desceu sobre Jesus, e a voz ecoou do alto falando: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer." Então nisso o Pai está selando Jesus na identidade. Então aqui tem um grande mistério nisso, né? Onde nós vemos, primeiro você é cheio, né? Você se enche do alto e escuta a voz do Pai, né? Liberando essa identidade sobre você, para então depois você começar realmente a fluir ministerialmente. Então, hoje em dia a gente vê, né, muitos ministérios que estão assim sendo movidos, né, por essas raízes de orfandade, de rejeição, de medo e até mesmo de amargura, né, onde temos ali os líderes à frente conduzindo, né, um rebanho, mas o rebanho ele reflete como está o seu líder. Então isso é muito, é algo assim a ser chamado muita atenção, né? O Pai ele chama muita atenção para que venhamos nos alinhar, para que não venhamos estar ali conduzindo pessoas de uma maneira errônea, de uma maneira onde, em vez de haver a cura, vai acontecer essa profundeza maior ainda nas raízes, né? Nas raízes de orfandade, de rejeição. Então, é algo a se ter muita atenção. E fora da identidade de Deus, o caminho ele se torna pesado, né? Se torna, como eu falei antes, se torna você querendo fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Muitas vezes, pessoas cumprindo um chamado pela obrigação, né? Porque alguém falou que tem que ser daquele jeito, então a pessoa vai e faz, né? Muitas vezes é movido pela autocobrança, muitas vezes pela comparação. Isso nós vemos muito, né? Ali no meio religioso ainda, mas até mesmo, né? Quando você acha que você já está livre da religião, muitas vezes você ainda se vê debaixo desses julgos, né? Que Jesus ele quer quebrar, ele quer romper, né? Ele quer te levar a esse lugar de filho, né? A viver debaixo da graça, né? Não mais debaixo dessa lei, dessa regra, onde tem que ser daquele jeito. Eu vou falar algo assim da minha experiência pessoal, que eu tinha muito essa mentalidade. Eu já compartilhei um pouco no meu testemunho. Eu tinha essa mentalidade que eu tinha que fazer a obra. Eu fui consagrada pastora, então eu já tinha que pastorear. Eu nem tinha consciência sobre isso, né? Dessa cura da identidade. Eu só sabia que Deus ele tinha me consagrado e eu tinha que cumprir, né? Era o meu chamado, então eu tinha que cumprir esse chamado. Nem pensava se eu estava pronto ou não. Só pensei assim, se o óleo derramou sobre mim, é porque então é para ir. E fui, né? Só que chegou um tempo onde foi ficando cansativo. E vinha esse peso de cobrança, né? Onde eu precisava, mesmo cansada, eu precisava. Eu não olhava mais para mim, mas eu só olhava para os outros. Então, o Espírito Santo, com a sua maneira tão doce, paciente, ele começou a falar comigo, insistindo, me fazendo olhar que tinha alguma coisa errada. Que a vida com Deus não precisava ser esse peso,
para cumprir esse chamado nele, eu não podia estar daquela forma, já tão fatigada, tão cansada e com tantas feridas ainda a ser curada. Foi aí onde ele começou a me ensinar sobre esses lugares que precisavam ser curados em mim e como que eu iria estar indo liberar cura se eu ainda estava ferida. Como eu iria estar ministrando o amor do Pai se eu não estava totalmente cheia do amor dele? Como eu iria falar para as pessoas, olha, Jesus te ama, o Pai te ama, se eu não tinha certeza disso, se eu mesmo era realmente amada dentro de mim? Então, é algo muito sério isso. Então, o Pai, ele veio e me fez parar, né? Ele falou, filha, não tem problema. Eu não quero que você faça trabalho de tolo, sacrifício de tolo, indo até as pessoas só para cumprir algo como uma obrigação. Eu prefiro que você passe tempo no secreto, não importa quantos anos isso vai durar, mas passa tempo comigo e eu vou te ensinando, eu vou te moldando, para aí então você estar pronta, estar curada para ir até as pessoas. Então, assim, não é fácil você chegar nesse nível, porque muitas vezes o nível, né, dessa religiosidade é muito grande, onde você não consegue compreender, né, essa outra maneira que Deus pode falar com você. Onde, porque você aprendeu que tem que ser daquele jeito, você tem que ir, né, você tem que a vida com Deus é isso mesmo, né, é pesado, você tem que sofrer mesmo. Nossa, é muito triste ver, né, como que ainda existem muitas pessoas vivendo essa realidade sem estar totalmente curadas em Deus. Então é muito importante parar, né? Muitas vezes você parar mesmo e dar um tempo de estar indo até as pessoas. Se você vê que você ainda precisa de estar totalmente restaurado. Eu sei que há momentos onde Deus ele derrama da sua graça, muitas vezes na nossa pouca força, né? Muitas vezes, sim, é necessário. De repente ele coloca uma pessoa no seu caminho e só tem você mesmo por aquela pessoa. Se não for através de você, aquela alma ela pode se perder mais ainda. Então ali junto, né, você vai pedindo forças ao Pai, porque eu já passei por isso, né? Houve momentos onde eu ainda não estava me sentindo totalmente pronta, mas o Pai colocava uma pessoa no meu caminho que estava numa situação pior do que a minha. Então, de alguma forma, na minha pouca força, eu pude ajudar aquela pessoa. E às vezes acontece de quando você ajuda o outro, de repente, se você está aberto, né, está nessa busca no Pai, de estar recebendo mais dele, o Pai ele vai liberando mais sobre você. Então, muitas vezes eu já aprendi junto com outras pessoas que eu estava ajudando, né? O Pai ele me fez receber ali aprendizados. Então, assim, isso é quando você já começa esse processo, né, de restauração em Deus. Mas antes de começar, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes é importante parar mesmo, não ter mais esse contato de estar ministrando as pessoas, para que você venha passar esse tempo na presença de Deus, ali sendo preparado, para aí então você poder ir. Então hoje eu finalizo esse momento de reflexão e trazendo, né, essa parte também desses exercícios de escrita para que você venha estar ali refletindo, escrevendo, né, lembrando dessa importância que é você escrever. Porque muitas vezes, se você parar para ficar pensando, refletindo, não vai vir as respostas para as perguntas. Então, quando você começa a escrever, de repente começa a fluir. E muitas vezes é importante escrever quando é ali uma afirmação, né, uma verdade de Deus para a sua vida, para que isso venha ser escrito nas tábuas do seu coração. Então, o exercício de hoje é essa pergunta, né, para você parar ali no seu tempo com Deus, nessa conversa com o Pai, você perguntar e pedir para Ele te ajudar, né? Quais áreas da minha vida que ainda precisam de cura antes de eu estar cumprindo o meu chamado?
eu ainda sinto insegurança. Então, como que eu vou até as pessoas se eu não tenho segurança? Eu preciso ser curado primeiro. Eu ainda tenho medo do julgamento, de ser julgada. Então, se eu for até uma pessoa, eu não vou conseguir fluir totalmente porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer de mim, do que vão ficar falando. E você vai refletindo em tudo isso que eu já falei, né? Essas outras partes também, do que talvez se você já está cumprindo já o seu chamado, o que é algo que precisa de atenção, né? Para você de repente parar e pedir a Deus essa transformação, que Ele te cure, para que você não venha estar colocando em risco, né? A vida das pessoas que Ele tem trazido até você. Por conta, e assim, outra coisa que eu não falei, que eu estou lembrando aqui, é que é muito perigoso até mesmo numa impartição, né, numa liberação, se você não está totalmente curado, se de repente ali, né, através dessas raízes, digamos uma raiz de rejeição, né, é uma raiz muito profunda que ainda existe dentro de você. Cada raiz ela está ligada a espíritos também. Então, de repente você ministra sobre alguém e acaba que sendo impartido junto isso também. Então é muito perigoso, né? E assim, eu já vivenciei de receber uma impartição onde eu recebi junto até mesmo a guerra espiritual que aquela pessoa passava. Então assim, é muito perigoso. Então precisamos de muita consciência sobre isso. Então, nesse momento, pede ao Pai, né, para ele te trazer esse esclarecimento daquilo que você precisa ter uma maior atenção, um maior cuidado em relação a estar cumprindo o seu chamado. Então você pode ir escrevendo, né, as direções do Pai para a sua vida, como que Ele deseja que você flua, o que é necessário você fazer para você estar totalmente alinhado nele, na identidade nele. Então você está fluindo, né, indo até as pessoas. E aqui eu irei estar fazendo junto com vocês essa oração para esse alinhamento, né? Antes de você estar ali cumprindo o seu chamado, para que você venha estar alinhado nessa sua identidade. Pai, eu venho diante de Ti e entrego toda a forma que eu tentei construir o meu próprio valor pela a minha própria força. Eu reconheço que antes de cumprir qualquer chamado, eu preciso aprender a ser filho. Eu entrego toda pressa, toda comparação, toda ansiedade, todo medo de falhar. Eu entrego os lugares onde eu ainda tenho buscado reconhecimento para suprir a rejeição. Eu entrego os lugares onde eu tenho me movido pela raiz de rejeição. Pai, eu te peço, cura a minha identidade, restaura as minhas raízes, alinha o meu coração com quem o Senhor diz que eu sou. Eu recebo hoje o teu amor como fundamento. Eu recebo a verdade de que a identidade precisa vir antes do chamado. Eu declaro que eu sou filho antes de ser servo. Eu declaro que eu sou amado antes de ser enviado. Eu declaro que eu sou cuidada por Ti, antes de ser usada por Ti. Abba, me firma no Teu amor, me molda no secreto, me conduz no tempo certo. Eu recebo esse descanso na Tua presença, aguardando o momento certo. Em nome de Jesus. Amém.